nós vamos usar aquele esquema básico, também vou ser bem rápido nele, porque como eu já disse em outros cursos, este esquema, o ideal é que depois cada um pegue, leia, analise, estude, porque se a gente for entrar em cada detalhe do esquema, a gente passa o resto da tarde só nesse esquema. É um esquema muito rico, parece que já tem gente começando a dormir, né? É um esquema muito rico e que aproveita-se esse esquema para várias derivações de estudos, mas o nosso objetivo com ele é ver exatamente de onde veio o fluido, o que é o fluido, o que a gente faz com ele. Usamos apenas aquelas duas obras, a Gênese e o Livro dos Espíritos, ou pela ordem cronológica, o Livro dos Espíritos e a Gênese. Por que só essas duas obras? Porque elas são suficientes para o que a gente precisa. E mesmo assim, quando qualquer pessoa vai ler, mesmo essas questões já selecionadas, às vezes a gente fica meio perdido, porque Allan Kardec foi um dos pontos em que ele não teve uma uniformidade muito bem estabelecida. Horas ele chama fluido universal o que seria fluido cósmico. Horas ele inverte, chama de fluido cósmico o que seria fluido universal. E num outro momento, que é muito comum também termos alguma confusão, é entre fluido vital e princípio vital. Nós usamos, via de regra, no dia a dia, parece como um sendo sinônimo do outro. Ah não, porque o fluido vital, porque o princípio vital, porque o fluido universal ou o fluido cósmico. Desde que a gente não queira entender necessariamente e de forma correta e passa reto, não tem problema, mas na hora que a gente precisa fazer um estudo mais apropriado para saber o que foi dito, em qual intenção e a que se refere, aí é preciso ter um pouco de cuidado. Neste sentido é que eu recomendo que este esquema ele seja analisado com cuidado. É mais fácil por isso, porque só temos duas obras. Óbvio que se a gente pegasse outras obras, inclusive não de Kardec, a gente teria talvez até algumas explicações mais objetivas. Todavia, se nós não entendermos nele, depois ficaremos confundindo os outros. Por isso mesmo foi que eu abri mão, quando eu estava fazendo este esquema, eu abri mão das obras tanto de André Luiz, que inclusive eu já tinha tirado informações dele, como também de Emmanuel. Eram dois espíritos cujos livros, alguns eu tinha usado para dar corpo a este esquema. Mas depois eu preferi abrir mão dos dois, porque senão ficaria parecendo que Allan Kardec não era suficiente para tratar do assunto. Há uma desvantagem grande em Allan Kardec neste assunto específico. Qual? A época. Na época não existia a física relativa de Einstein, nem a física quântica. Por um lado, isso é ruim, porque deixamos de ter um conceito mais esclarecido para o dia de hoje. Do outro lado, foi excelente, porque mesmo ele falando de forma mecânica, ou seja, na física newtoniana, ainda escapa a percepção de muita gente. Ou seja, a gente tendo um conceito mais restrito ficou complicado. Imagine se ele tivesse colocado numa outra estrutura. Algumas vezes as pessoas me perguntam, porque há muita questão, Allan Kardec foi Chico, Allan Kardec não é Chico, quando é que Allan Kardec vem, ou se já veio, ou se vai vir, e me ficam perguntando a mim também a sua opinião. Eu digo, olha, primeira coisa, para mim Allan Kardec foi Allan Kardec, é Allan Kardec. Se ele foi Chico ou deixou de ser isso, eu não entro nesse detalhe. Para mim não modifica absolutamente nada do que Allan Kardec foi. Tem inclusive quem defende, que explica que essa resposta não é boa porque foge. Eu não acredito que fuja não, eu simplesmente tenho Allan Kardec como Allan Kardec. Mas se ele estivesse reencarnado hoje, aí me pergunto, onde é que ele estaria? Digo, seguramente, essa eu sei, ele não seria espírita.
Espírita ele não seria. Por quê? Porque ele iria ser colocado para fora do espiritismo. Ele, os conceitos dele, newtonianos, de filosofia positivista, a gente ainda não alcançou até hoje. Já pensou ele chegar aqui agora com física quântica e vir teorizar sobre o espírito, dizer que os campos energéticos do perispírito, por isso e por aquilo, a gente mandava ele passear, porque ele não tem o que fazer aqui. Então, se ele veio, se ele vem, aí é uma opinião minha, extremamente pessoal, Allan Kardec não vai nascer no meio espírita, ele vai nascer fora, totalmente desconhecido, vai revolucionar em alguma coisa aí. Ele vier com o espiritismo do jeito que ele é hoje, que ele seria hoje, com o saber que a gente tem, o meio espírita não suportaria não, porque não suportou na época, não suporta até hoje, tanto que a gente vive fugindo de Allan Kardec, a gente foge de Allan Kardec, que é uma brincadeira. Então eu creio que Allan Kardec estaria em algum lugar, ou estará, ou já esteve, ou vai vir, ou veio, mas na casa espírita, não, porque tem um espírita que eu conheço lá em Sorocaba, lá, não é ele, na minha opinião, não é ele. Diga, você acha que é ele? Não, Jacó, eu lembrei de Hernani Guimarães atrás, tentou seguir por esse caminho, duramente criticado, e hoje em dia, inclusive as obras dele, praticamente não se estudam. Exatamente. A obra dele e é porque hoje ele já é considerado, depois que ele desencarnou, aí ele foi, aí hoje ele até já tem algum crédito, mas o Hernando Guimarães Andrade, ele só era respeitado por quem não era espírita e nem era brasileiro, basicamente. Lógico, tem as exceções, mas até hoje ele não goza de muito bom conceito, porque ele fala muito difícil, porque ele tem umas hipóteses muito esquisitas e tal, e aí nisso a gente foge. Imagina Allan Kardec, com a cabeça que ele tem, ele chegar aqui para falar do espírito, ele não vai mais falar assim, o espírito é uma fagulha, é uma chama, mas ele não vem com essa teoria nunca mais, porque com essa a gente ainda não entendeu até hoje. Então, bom, fecha, passa a régua. Vamos voltar para o mestre. Para mim, Allan Kardec é o mestre, e eu digo com todas as letras, se ele tiver errado, eu vou para onde ele indicar, na dúvida eu vou com ele. Se ele disser que é desse jeito e outros dizem, eu continuo com ele. Tem um companheiro que eu até citei o nome dele ainda há pouco, Cosme Massi, que é um dos poucos filósofos espíritas, pelo menos dos que eu conheço. O Cosme, ele diz assim, Jacó, quando eu vou fazer alguma palestra, às vezes no momento do debate a pessoa pergunta, mas o espírito André Luiz, na obra tal, falou isso. Sabe o que eu respondo? Eu disse, eu não leio esse autor, não leio esse, não leio Bezerra, não leio Joana, eu não leio ninguém. Como era uma conversa particular, ele disse, é claro que eu leio, Jacó, mas eu, em palestras, em apresentações, eu sou Allan Kardec e Allan Kardec de novo. Eu não entro em consideração. Por quê? Porque na hora que você colocar todos esses autores, você vai criar polêmicas e não vai chegar em lugar nenhum. Eu pelo menos estou com Allan Kardec. Se você não quiser, então vá procurar quem você queira. Eu sigo com Allan Kardec e saio da polêmica, porque as pessoas às vezes gostam, né? Não, mas o que você acha que André Luiz falou e tal? Eu, pelo menos, eu entro nessa fria quando alguém me pergunta, mas André Luiz foi para o umbral. Eu digo, bem feito. Ele tinha mais, era aqui mesmo. Mas você diz que não existe um umbral. Para mim não existe, eu não vou para lá não. Mas ele quis ir, ele que vá, problema dele. Então você é melhor do que o André Luiz? Eu não sei o nível dele, eu sei do meu. Para o umbral eu não vou. Mas quem é você para dizer que não vai para o umbral? Sabe por que eu não vou para o umbral? Primeiro motivo, porque Allan Kardec não mencionou umbral em nenhum momento, em nenhum lugar da obra dele. Se tivesse umbral, ele ou os espíritos ao longo de 12 anos teriam dito, o umbral está ali, e em cada cidade tem um umbral, ele não falou nisso, então não vou. Ele disse que quando a gente desencarna se torna espírito errante. Todos não, os espíritos puros não. Ou seja, espírito puro está em algum privilégio por algum motivo, que alcançou, óbvio.
Mas os outros estão tudo errando por aí, errando nos dois sentidos, errando de passear e errando de cometer erros. Está errando de todo jeito. E quando eu chego no Rio de Janeiro, que já me perguntaram, e acho que é muita ousadia da minha parte, mas Jacó, e nosso lar? Você vai para nosso lar? Eu digo, Deus me livre de ir para nosso lar. Olha, o cara já vive aqui nesse sufoco, morre, vai para nosso lar, está lá passeando, recebe tiro perdido, não quero nada. Tem bala perdida para tudo quanto é lado naquele país, naquele estado. Não, eu estou fora. E falando sério mesmo, eu continuo com Allan Kardec. Tem nosso lar ou não tem? Não sei. Se tem ou se não tem, não sei. Eu sei que para lá eu não vou. Nem vou para nosso lar, nem vou para Alvorada Nova. O que é que eu vou fazer em Alvorada Nova? Eu já estou aqui no Leão. Eu vou sair daqui para ir para uma outra alvorada? Vou nada. Se isso aqui, os espíritos dizem que isso daqui é o ruim, é o denso, é o pesado, então deixou aqui, pronto. Vamos fazer um acordo, deixou aqui. Eu não quero ir para o sutil, não. Não, porque aqui a gente vem para saber para onde é que vai depois. Não, mas eu não me interessa para onde eu vou. Não, mas se você não acredita que tem zonas umbralinas, claro que tem. Tem muita gente que cria isso para si e vai. E eu bato nisso. Você quer ir para o umbral? Quer? Então vá. Mas você disse que não tem para mim, agora para você tem. Ah, então assim eu não quero mais. Então pense firme, pense numa outra vida espiritual. Imagina bem, a gente hoje pode escolher vir para cá, pode escolher se vai almoçar aqui ou não, pode escolher se come sobremesa ou não, se bebe água ou refrigerante. Não, mas o refrigerante faz mal, mas eu quero, e aí toma. A gente tem todas as opções. Quando sai daqui, aí chega do lado de lá, que a gente veio para cá para aprender, não foi isso? Aí quando chega do lado de lá, tudo é cesseado. Você não tem mais coisa nenhuma. Você não sabe nem onde você está. Não, eu não cometi nenhum crime. Aí André Luiz fez algumas besteiradas. André Luiz bebia, e bebia muito. André Luiz fumava, e fumava muito. E André Luiz ainda prevaricava, que era uma beleza até dentro de casa. Aí ele foi para o umbral, bem feito, ele vai para lá. E lá no umbral ele recebia visita, mas não via. A mãe dele ia lá pertinho dele, ficava ao lado dele, ele se lembrava da mãe, mas não via a mãe. Por quê? Porque ele se fechou. Não, eu não quero essa vida para mim. Eu saí daqui, ou eu vou para um lugar melhor, ou então me deixa aqui mesmo. Ah, mas não é assim que Deus administra. Bom, como Ele administra, eu não sei. Eu sei como eu estou administrando a minha vida. Porque Ele não deu inteligência. Deus em mim se manifesta como? Dentro do meu nível. Não, mas desse jeito, Jacó, uma pessoa que vive muito mal, desequilibrada, assim, mas se ela não tem consciência de culpa, isso vai ajudá-la. Como assim? Ora, nós não vivemos dizendo que vale a intenção, mas só vale a intenção quando é boa, e quando a intenção é má. Vale o nível de sabedoria, quer dizer que eu tenho sabedoria, eu tenho crédito, mas se eu usar mal eu tenho demérito. E meu nível de consciência, onde fica? Veja quantas discussões filosóficas a gente pode buscar com o espiritismo. Discussões mesmo, bate-papo, apresenta um argumento, busca outro argumento, e em busca da gente viver bem e ser feliz. A primeira coisa contra o viver bem e ser feliz é depois da morte ir para o umbral. Tem uma teoria pior do que essa. Pior do que essa é só a do inferno, mas a do inferno é tão ruim que ninguém acredita mais nela. Aí como o inferno ficou desacreditado, a gente criou o umbral. E como é bonito, a gente vai assistir qualquer peça espírita, se não tiver uma cena de umbral, não presta. Não, porque você tem, está todo mundo feliz, tal, aí aparece um que não está muito direitinho, aí vem uma fumaça negra por baixo dele, joga uma luz escura, aí ele faz uma carantonha, está doendo tudo. E o que foi que você fez? Ah, eu estou aqui no umbral. Aí a peça fica bonita, porque a gente parece que gosta da desgraça nos outros, né? Na gente não. Aí eu não quero nem em mim nem nos outros, porque eu não vou. Mas se mandar a minha mulher, eu vou buscá-la e vou arrancá-la de lá. Se mandar meus filhos, eu vou buscar tudinho. Ah, mas assim como é que fica? Mas não existe espírito protetor? Pois eu vou ser espírito protetor. Mas você não é muito pretensioso? Eu pretensioso? Sou nada. Eu estou aqui para quê? Para aprender e para progredir. São as duas funções que eu estou encarnado.
eu estudo, eu me esforço, eu me dedico, procuro ser o mais direito possível. Aí quando sair daqui, o que é que eu vou? Vou para a desgraça. E seus filhos vão tudo para a desgraça também? Não. Eu não preparei eles para ir para a desgraça, preparei para a gente viver. Ou então a justiça não é justiça. Ai, como eu estou falador, meu Deus do céu. No livro dos Espíritos, a primeira questão: o que é Deus? Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Olha aí onde é o primeiro engancho nosso. Quando a gente pergunta a qualquer pessoa o que é Deus, aí a gente vai: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque foi Deus quem criou, foi Deus quem fez, foi Deus quem olha, foi Deus. Deus sabe até uma folha de uma árvore quando cai, porque Deus fez isso e porque Deus aquilo. Muito bem, e a primeira parte da resposta: você vai considerar ou não? E qual é a primeira parte da resposta? Inteligência suprema. Sabe por que a gente não discute isso? Porque a gente vive dizendo diferente. Deus é amor. Mas peraí, segundo o que os Espíritos nos colocaram, Deus, antes de ser amor, Ele é a inteligência suprema. E esse negócio não dá certo não. Como é que a gente no meio espírita agora vai dizer que a gente tem que ser inteligente antes de ser amorável? Não, mas veja bem, você não vai me dizer que a inteligência é mais importante. Não, Deus é a inteligência suprema, a primeira parte da resposta. Não é o amor supremo, não é a essência psicológica profunda, não, Ele é a inteligência suprema. A gente não quer discutir isso, a gente quer discutir que Ele fez tudo. Então quer dizer que Ele fez o mal? Não, Ele fez o bem, mas e pela escuridão nossa, aí se transforma no mal. Mas não, Ele não fez tudo? Não, mas aí a gente discute, a gente encontra todas as filosofias, mas a inteligência suprema a gente se engasga nela. Imagine bem, você chegar num centro espírita, lhe pedem pela primeira vez: Vânia, venha fazer uma prece. Aí Vânia chega e diz assim: Deus, inteligência suprema, dá-me, Senhor, inteligência, sabedoria, o poder de eu lucidamente decidir, inclusive as palavras da minha oração, que a tua inteligência. E ela fizer uma prece de 1 minuto e meio falando só de inteligência, ela muito dificilmente vai ser convidada para fazer outra prece, porque ela não falou de amor. Como que se todo mundo soubesse o que é amor ou amar. Parece que a coisa mais fácil do mundo é o amor, porque o amor, aí a gente treme a voz, fica de beiço mole. O amor que movimenta, porque o amor, pois é, Deus é a inteligência suprema. Por que não discutimos a inteligência? Porque a gente tem medo, porque na hora que a gente fala em inteligência, a gente pensa, é por conta da inteligência que existe o terrorismo. Quer dizer que só tem um lado ruim da inteligência? Eu quase todo dia eu me lembro de fazer uma prece, na minha prece, de incluir um nome: Mr. Carrier. Quem é Mr. Carrier? Foi o cara que inventou o ar-condicionado. Imagina o benefício que esse sujeito faz para a humanidade. Imaginem vocês. Imagina que esse salão com o Mr. Carrier sem funcionar em canto nenhum. Já estava todo mundo desacomodado, desconfortável, né? Então o senhor Carrier, ele merece as minhas orações, porque o bem que esse homem fez à humanidade é incomensurável. O uso da inteligência. Mas ele ficou rico, pouco importa. E que me importa que ele ficou rico, que ele ficou pobre? O bem que ele fez. Como é que é o nome que inventou a penicilina? Alexander Fleming. Imagina esse cara daí. Não, mas o bem que esse homem fez, que esse homem faz até hoje, ele vai continuar fazendo ainda por muito tempo. O Fleming. Aí a gente, não, deixa para lá. Ele fez isso por quê? Por conta da inteligência. Ele teve a inteligência de pesquisar, de sacar, de imaginar como é que tudo isso se desenvolvia, como era que os sistemas biológicos, micro-organismos invadiam, como é que poderia interromper. A gente nem ao menos para pensar nisso, a gente não pensa em nada. Como um dia eu já contei essa história, eu ri muito com a piada de Chico Anísio, ele fazendo uma entrevista com o Jô Soares.
ele sendo entrevistado, e aí Jô perguntou alguma coisa e disse: mas Jô, tem algumas coisas nesse mundo que eu não entendo. Existe uma luta de movimento ecológico, de preservação dos animais, até aí tudo bem, mas me diga lá, Jô, para que serve uma girafa? Um bicho daquele com pescoção que não tem tamanho, vive para quê? Só para enfeitar zoológico. Eu ri, eu me diverti, eu digo, mas não é que é mesmo? Para que serve uma girafa? Aí na mesma entrevista ele disse: e um hipopótamo? Para que serve um hipopótamo? Para viver agora, mergulha, sai, aquele bichão daquele tamanho, e respira dentro e respira fora, gordura para todos os lados. Para que serve um hipopótamo? E eu achei engraçado aquilo. Aí um belo dia eu estou na casa de um grande biólogo, amigo nosso lá em Itabuna, na Bahia, e como ele era da área de zootecnia, eu fui conversando com ele e tal, e falei da piada, e eu contei a história da girafa e caí na risada, e ele ficou sério. Quando ele ficou sério, eu digo: quando você conta uma coisa engraçada que o outro não ri, das duas uma, ou ele não entendeu, ou alguma coisa está errada. E ele olhou para mim com cara de quem tinha entendido. Aí porque a gente dá uma mancada, mas a gente não se conforma em dar uma mancada, a gente tem que ter certeza que a mancada foi dada mesmo, né? Aí eu tinha contado até ali, ele ficou sério. Eu digo: você não entendeu, é que a girafa tem aquele pescoção enorme. Para que serve uma girafa? Inclusive uma girafa, eu não sabia, uma girafa só dorme 2 horas. Você sabia disso? Claro que você sabia, né? E ele, bem sério. Eu digo: realmente eu dei uma mancada, agora eu tenho que esperar para saber qual foi a mancada que eu dei. Ele disse: Jacó, você já imaginou que o que funciona no corpo humano, tudo, no corpo inclusive dos animais, quem é que comanda tudo? Eu digo: a pulha. Aí vem uma pulha. Aí eu digo: eu vou responder dentro do meu raciocínio. Disse: o cérebro. Ele disse: exatamente, é o cérebro. Onde é que fica o cérebro da girafa? Me diga aí, o que você acha, onde é que fica o cérebro da girafa? Eu digo: ele está querendo me pegar. E eu não alcançava a história. Eu digo: olhe, pelo que eu deduzo, está lá em cima. Ele disse: pois é. E para o cérebro funcionar bem, o que a gente precisa? Eu digo: aí eu já fiz até aquele personagem do Chaves, sistema nervoso. Ele disse: mas para essas informações continuarem indo e vindo, precisa de alguma coisa com vida. O que leva a vida lá para o cérebro? O sangue? Ele disse: exato. Eu digo: sim, e para que serve uma girafa? Eu disse: em princípio, deveria servir para muita coisa, inclusive para a gente estudar. Eu digo: estudar girafa. Eu não resisti, ainda achei que eu estava sendo engraçado. Ele disse: Jacó, no dia que o homem se dispuser a estudar o sistema cardiovascular de uma girafa, que faz pulsar lá embaixo, jogar o sangue lá em cima, e esse sangue vai e volta através dos pulsos cardíacos, inclusive dando a este animal a possibilidade de dormir 2 horas apenas, sem sentir qualquer perda ou cansaço. Você não acha que o homem tem muito a aprender com a girafa? Naquelas alturas eu já era para ter me rendido, porque de fato, mas eu não me dei por vencido. Olha que arrogância, isso é arrogância. Eu disse: mas eu não preciso tanto, porque meu pescoço é muito pequeno. Ele disse: Jacó, ainda bem que você não é hipertenso, não é? Ele sabia que eu era. Eu digo: eu fiquei bom já. Ele disse: pois se você estudasse melhor seu coração, já que você tem um pescoço pequeno, seu cérebro deveria funcionar melhor. Eu digo: já chega, vamos parar por aqui, porque não adianta continuar essa conversa. Chico Anísio tinha para que dizer aquilo, né? Aí essas alturas já fiquei com raiva de Chico, de Jô, eu fiquei com raiva de todo mundo, porque quanto mais eu intervinha, mais eu mostrava a minha ignorância. E ele calmamente, enquanto eu falava e ria, ele vinha bem calmo, ele deixava eu falar, eu sorria, depois que ele vinha colocar. Quantas vezes a gente tem feito isso em espiritismo?
Espiritismo é uma coisa tão engraçada, aquilo que eu contei de manhã, os meus filhos põem a mão sobre a água para magnetizar. Aí teve um dia que Lu estava fazendo faculdade, e quando terminou o evangelho, a gente bebeu a água, e quando a gente deu por si, não tinha mais água. Aí um dos filhos chegou e disse assim: eita, não tem água para a mamãe. Eu, bem displicentemente, disse: claro que tem. Vai ali no filtro ou na geladeira e pega e põe um pouco para ela. Pai, não é a mesma coisa. Uau! Disse: como assim? Não é a mesma coisa, pai. O senhor se lembra que a gente colocou uma energia e que os espíritos aumentaram a energia? Eu quase chorava de emoção, porque de repente você estava ali com uma criança de 5 anos de idade falando algo que nós, às vezes, com 20 anos de espiritismo, preferimos deixar lá que os espíritos magnetizem. Digo: meu Deus, como a vida é sábia, desde que a gente esteja atento. Voltemos aqui para o nosso esquema, que eu disse que ia falar muito pouco dele, e realmente eu não falei nada até agora, né? Então vocês vejam como eu sou fiel ao que eu digo. Eu já falei de tudo, porque tinha gente aqui que já chegou aqui de lá da mesa para cá quase dormindo. Tem gente inclusive que já deu um cochilo, mas eu vou fazer de conta que eu não vi. Então vamos em frente, porque vocês vão ver, eu falei estudinho, brinquei, todo mundo riu, ninguém dormiu. Se eu falar agora 5 minutos só do esquema, depois eu vou chamar alguém aqui em cima só para contar para mim, porque aí é uma contabilidade difícil, não dá para contar quantos vão se concentrar, que essa é a expressão. Espírito é bom porque não dorme em palestra, eles se concentram e se desdobram. E quando você vai falar e pergunta: mas você estava dormindo? Não, eu escutei tudo. Se então comenta aí, diz: não, mas eu escutei, mas fica aqui, ó, aqui. Tá? Fica aqui aonde? Só Jesus sabe, né? Porque não está em canto nenhum, já passou. Nessa hora nós somos bons teóricos. Não, porque tudo não é o Espírito. Eu posso estar dormindo, mas o Espírito está aqui. Mas se fosse para você aprender só como Espírito, não tinha para que você estar encarnado. Vá para lá, quer ir para lá, de volta? Não, então eu vou abrir os olhos. Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Inteligência, algo que a gente precisa desenvolver. Allan Kardec sintetiza a função primordial do espiritismo: desenvolvimento. Primeiro, intelecto. Segundo, moral. Não é que ele quis priorizar, é que o intelecto é quem atrai a moral. Dedução de Jacó, não é? Não, ele perguntou aos espíritos. Onde? No livro dos Espíritos. E não foi só uma vez que ele perguntou, ele deu curvas e lá na frente ele pegava os espíritos de novo. E os espíritos foram consistentes até o fim. A inteligência é quem enseja o desenvolvimento moral, porque no dia que você entender tudo, você se moraliza. Enquanto você faz sem saber porquê, você fica sujeito a mudar a qualquer hora. É assim que funciona. Aí a gente tem o medo da inteligência, porque a gente só lembra da inteligência pensando no mal. No dia que a gente se lembra da inteligência pensando no bem, a gente diz: é verdade. Porque não precisa ir muito longe, basta a gente imaginar: nossa, e como é que surgiu a Terra? Por mais esdrúxula que seja a teoria do Big Bang, ou mundo em expansão, ou seja lá o que for, as cordas, é complicado demais imaginar que isto aconteceu um dia e que depois de tantos milênios chegamos ao que estamos hoje. É muita complexidade para ter sido o acaso. Então essa complexidade tem um nome: inteligência suprema. Porque imagina como é que se consegue coordenar tudo. E se a gente pensa reencarnatoriamente, eu nasci em Teresina, no Piauí. Um belo dia meus pais inventam de vir morar em Natal. Aí eu de repente conheço A, conheço B, conheço C, e por conta disso eu prefiro estudar este ramo e não aquele. E dentro desse ramo que eu estudei, não era necessariamente o que eu queria. Chega um dia que eu digo: isso aqui não me serviu de nada. Quando eu vou para o que eu quero, e sem aquilo ali eu não teria chegado onde eu queria.
Em termos espíritas, comecei a estudar magnetismo a contragosto, porque o meu propósito era estudar sobre suicídio. E minha mãe contra o tempo inteiro: não, suicídio não, suicídio não. Ela nem falava a palavra suicídio. Magnetismo, magnetismo, magnetismo. Quando ela viu que ia perder, aí ela arrumou um avalista de peso pesado. Quando você reencarnou, você se comprometeu com Kardec de que ia estudar magnetismo. Eu digo: mas eu não me lembro disso não. Estou falando sério. Eu disse: eu também. Mas você fez um acordo porque você desfez o assunto de magnetismo. Então você tem que: mamãe, olha, vamos parar com isso, que essa história não dá certo. Porque a minha cabeça diz que quando eu reencarnei, eu vou estudar suicídio. Eu disse: pois sim, você vai estudar magnetismo. E como toda mulher inteligente, convence qualquer homem, por mais inteligente que ele seja, ele está derrotado. Se uma mulher se irmar de virar a cabeça do homem, ele daqui a pouco ele vai sair com 180 graus a direção da cabeça. E não entende por quê, porque ela vira. Lógico que ela tem que fazer algumas concessões, né? De vez em quando tem que chamar de meu bem, quando era para chamar de meu troço, né? De vez em quando ela tem que dar uns ajustes, mas ela sabe. De vez em quando ele quer um negócio, ela faz Quando ela quer, ela faz diferente. Eu li hoje ontem uma tirinha que diz assim: meu amor, a gente vai sair hoje de tarde, não vai? Ele disse: se você quer sair? Ela disse: gostaria. Para onde é que a gente vai? Ela pergunta para ele. Bom, a gente pode ir num parque que está aqui na cidade. Ela: não, parque não. Então a gente poderia ir num restaurante que inaugurou? Não. Então a gente poderia ir fazer uma viagem aqui a uma cidadezinha próxima? Não. Então para onde é que você quer ir? Para o shopping center. Se ele quiser ser feliz, ele vai para onde? Pronto, é essa a resposta. Se ele quiser ser infeliz e naquele dia não ter mais chance nem de um copo d'água, aí ele vai quando ele quiser. Então é mais ou menos assim que funciona, uma regra bem funcional. Fora disso se chama bronca. Quer bronca? Quer, então faça o que você quer. Aí minha mãe diz que eu tenho que estudar magnetismo, e na minha cabeça eu tenho que estudar suicídio. Eu tentei, confesso, tentei. Fiz estágio sozinho, autodidata, comprei livros inclusive lá nos Estados Unidos, tudo em inglês, tudo pró-suicídio, para poder entender como era que isso se movimentava. Fiz entrevista com psicólogo, fiz entrevista com psiquiatra, passei um período pesquisando dentro do ITEP, que é o Instituto Técnico de Pesquisa Científica do Rio Grande do Norte. Ficava lá naquela sala 3 manhãs por semana e saía de lá totalmente descompensado. E tentava. Quando eu estava mais ou menos no andar, que ligava: meu filho, diga mãe, onde é que você andava? Eu digo: não mãe, eu estava aqui, estou estudando. Você está estudando essas coisas, né? Eu digo: não mãe, tá, eu estou vendo. Eu digo: quem está vendo como? Ela não estava nem comigo. Mas o danado é que ela via mesmo, ela sabia. Bom, eu largo do suicídio e vou para magnetismo. Do magnetismo, um belo dia eu chego na depressão, estudo a depressão. Quando está tudo pronto, já com o livro saído, aí você vê que se eu trato a depressão pelo magnetismo, os índices que nós temos, 70% dos casos de suicida, o suicida tinha princípios mórbidos de depressão. Então, se eu curo depressão, eu tiro 70% de possibilidade da pessoa se matar. Ou seja, ela queria que eu estudasse magnetismo, eu queria estudar o outro, mas terminei cedendo, fui só para magnetismo. No final da história, a própria vida fecha o circuito. Então você, sem querer, você está trabalhando naquilo sem ser necessariamente pelo caminho que você tinha optado. Isso é a inteligência divina, que arma sempre de tal maneira que tudo dá certo. Mas eu estava em casa, me assaltaram, me bateram, me tiraram tudo. Eu estava em casa, rompeu a barragem, levou tudo. Eu estava no emprego, entrou uma pessoa, me colocou para fora. Eu vivia um bom relacionamento e agora eu estou sozinho no mundo. Eu isso, eu aquilo. Pare, pense, dê um tempo e prossiga, que lá na frente você vai ver que junta tudo outra vez. E
Então há um ciclo de inteligência em nosso derredor chamado ciclo divino. E esse ciclo divino, ele, como, vamos colocar aqui bem claro, Deus não faz garrafa de água mineral. Ele não faz. Ele não faz nem mais a água. Nem muito menos é ele quem administra o processo de como a água é ingerida e de como ela é expelida. Ele, entre aspas, pessoalmente não faz isso. Tudo isso é dentro de um sistema chamado criação. Eu falei, 5 minutos depois, já teria gente se desdobrando. Graças a Deus a câmera está só para mim, porque senão vocês iam passar vergonha. Se Bira, em vez de estar no computador, ele estivesse aqui só pescando, essa fita ia valer ouro, porque vocês dizem, mas olha quem estava dando um cochilo. Mas vamos deixar para lá, né, Bira? Melhor deixar sem filmar, né? Fica. É? Legal. Então daqui a mais 5 minutos você vai dar um giro aqui, porque o negócio tá pegando. Mas vamos lá. Certo. Na criação, então, Deus tem a propriedade agora sim de que tudo se estabeleça dentro do princípio divino. Não é princípio divino com D minúsculo, é princípio divino com P e D maiúsculo. Então, originariamente da grande sabedoria, a sabedoria divina. Vejam como os gênios, eles têm uma proposta. Como eu estou falando em espiritismo, vou falar do grande gênio espírita que se chamou Allan Kardec, ou se chama Allan Kardec. Quem já leu a prece ou as preces espíritas que tem no final do Evangelho segundo o Espiritismo, ele só começa dizendo Deus. Desde a primeira vez, eu muito jovem, quando vi aquilo, eu digo, tem alguma coisa estranha aqui. Por que ele começa com Deus e não com Jesus? Porque até então, todas as preces que eu vi era Jesus, era Dr. Bezerra de Menezes, era irmãos superiores. Eu digo, mas Allan Kardec é muito inteligente mesmo, porque ele disse, eu vou atirar daqui para cima para receber alguma coisa. E então eu atiro porque está mais alto, porque se não chega lá, onde chegar já chegou em bom tamanho. Porque se eu atirar aqui e meu tiro não chegar, eu estou perdido com a minha prece. E aí ele até coloca lá no Evangelho que talvez fosse essa a melhor condição, a gente começar rezando por Deus, pede a Deus. Tem um companheiro nosso aqui do Leão, que um dia desse ele chegou e me fez essa curiosa pergunta recentemente, há 2 semanas. Ele chegou, Jacó, quando você faz prece, você começa com Deus, a uma dada altura você fala em Jesus, e depois você volta a dizer, mas você diz assim, Senhor. Quem é o Senhor? É Deus ou é Jesus? Eu disse, na minha prece o Senhor é Deus, Jesus é o meu irmão maior. Mas você não pode chamar Jesus de Senhor? Posso, não tem problema. Mas se eu não especificar quem é o meu Senhor, é Deus. Por quê? Porque Ele é quem é a grande inteligência suprema e é o Criador de tudo e de todas as coisas. Portanto, Ele é o meu Criador. Quer eu queira acreditar, quer eu queira duvidar, quer eu seja religioso, agnóstico, ateu, seja o que eu for, a minha relação é com Deus, é com o divino. Não é para lá que eu quero ir, eu quero um dia chegar ao divino. Então eu não tenho muito porque está me preocupando com o que está no meio do caminho. Eu começo por ele. Se eu não conseguir chegar onde eu chegar, todo mundo no caminho, já estou no meio do caminho. Então Deus, ele tem uma estrutura criacionista inteligente, porque veio de uma inteligência suprema, e ali tudo está estabelecido. Nesse ponto, aí sim há uma grande bifurcação, que ela fica bem visível na questão 27 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec coloca assim: há, pois, 2 elementos gerais do universo, espírito e matéria. Essa foi a pergunta de Allan Kardec. E os espíritos responderam: acima de tudo, Deus. E continuam na resposta: Deus, espírito e matéria, eis aí a trindade universal.
Ou seja, os espíritos nem ao menos aceitaram a colocação só como Kardec estava pondo. Acima do que você está dizendo tem Deus. Então Deus está acima. Deus, Espírito e matéria. Aqui está a Trindade universal. Então nós temos por esse caminho, deixa eu ver aqui onde é que eu acertei aqui. Nós temos o Espírito e nós temos a matéria. A origem do Espírito, segundo Allan Kardec, é o que ele chamou de princípio inteligente universal, que algumas pessoas usam como sigla, PIU, P-I-U, princípio inteligente universal, que ele também chamou em outros momentos de princípio espiritual. Princípio no sentido de geratriz. Então esse é o princípio básico. É daqui que surge o espírito. E a matéria? A matéria ele chamou de fluido universal. Foi o termo que ficou mais comum dentro da codificação. Mas antes dele falar fluido universal, ele chamou de princípio material. Então aqui nós temos o princípio do espírito e o princípio da matéria. Princípio inteligente universal e princípio material, mais conhecido como fluido universal, e aqui mais conhecido como princípio espiritual. Então ali nós temos a equação definida pela questão 27, e essa questão ela tem interrelação. Eu sei que quem está longe não verá isso, não dá para ver, mas depois vocês podem tomar este esquema na internet. No meu site tem esse esquema montado para quem quiser baixar, e no final, talvez não hoje, mas ou final de amanhã e no final da próxima semana e da terceira, o que eu tiver em arquivos, é só vocês trazerem pendrive, entrega a Bira. Agora entreguem com identificação, para depois não misturar, que tem muitos pendrives iguais. Entrega para a Bira que ele copia tudo. Ele disse que vai cobrar barato, o mais barato possível. Quanto é o mais barato possível? Quanto? 0,800. Pronto, é o preço que ele vai cobrar. Então vocês só vão precisar trazer pendrive. Traz pendrive, põe a identificação, entrega para a Bira, e a Bira depois entrega. E nesses materiais vai ter esse esquema aqui também. E aí, para estudar esse esquema, é só olhar. Princípio inteligente universal ou princípio espiritual estão nas questões 23 do Livro dos Espíritos e em A Gênese, capítulo 11, itens 1, 2, 6 e 7.